20 veículos nazistas abandonados mais estranhos encontrados após 80 anos. Após a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha ficou limitada pelo Tratado de Versalhes, com um exército reduzido a 100 mil homens e sem o direito de possuir tanques, aviação militar, nem submarinos. A partir de 1933, o novo regime iniciou um rearmamento progressivo que transformou por completo a indústria alemã. Empresas como Krupp, Mann, Daimler-Benz, Messerschmitt, Heinkel e Junkers passaram a produzir armamento de forma massiva, enquanto enormes recursos eram destinados ao desenvolvimento de veículos blindados, aviões, submarinos e sistemas experimentais. Entre 1939 e 1945, a Alemanha fabricou dezenas de milhares de veículos militares, incluindo mais de 46 mil tanques e canhões autopropulsados, cerca de 120 mil aviões e centenas de submarinos. À medida que a guerra avançou e a situação militar se deteriorou, muitos desses veículos ficaram abandonados por falta de combustível, avarias, ordens de destruição ou retiradas apressadas. Alguns foram afundados, outros enterrados ou simplesmente deixados para trás. Este documentário apresenta 20 desses veículos alemães, encontrados décadas depois, exatamente onde o seu percurso terminou, conservados como testemunhas diretas do colapso final do esforço bélico alemão. Tiger 231, detido por falta de combustível na Normandia. Em agosto de 1944, o Tiger, número 231, avançava lentamente por uma estrada secundária perto de Vimoutiers, na Normandia. Fazia parte de uma coluna alemã que tentava escapar do cerco aliado após o colapso da frente na Bolsa de Falaise. O combate tinha deixado de ser a prioridade. O urgente era mover-se e não ficar preso. Para um tanque de mais de 50 toneladas, essa urgência tinha um limite claro: o combustível. O Tiger 231 pertencia a uma unidade pesada que se retirava juntamente com outros carros Panther, Panzer III e Panzer IV. A zona estava saturada de veículos danificados, estradas bloqueadas e ataques aéreos constantes. Nesse contexto, o Tiger ficou sem combustível na estrada RN-179, pouco depois de abandonar Vimoutiers. Não foi destruído em combate direto. Simplesmente não conseguiu continuar a avançar. Antes de o abandonar, a tripulação colocou cargas explosivas em pontos-chave. As detonações inutilizaram o motor e bloquearam a torre, deixando fissuras visíveis na blindagem, mas não destruíram o veículo por completo. O objetivo era impedir o seu uso pelo inimigo. Depois disso, os tripulantes afastaram-se a pé e o Tiger ficou imóvel na estrada. Dias depois, unidades canadianas que avançavam pela zona empurraram-no com maquinaria pesada para uma vala à beira da estrada para desimpedir a passagem. Ali ficou, parcialmente inclinado. Ao contrário de muitos carros abandonados que foram rapidamente desmantelados, este Tiger permaneceu no seu local. Após o final da guerra, grande parte dos restos militares da Normandia foi vendida como sucata. O Tiger de Vimoutiers também foi adquirido por um sucateiro, que retirou componentes acessíveis como a transmissão e as escotilhas. Ainda assim, o núcleo do veículo permaneceu intacto, em grande parte devido ao seu tamanho, peso e posição. Na década de 1970, os habitantes de Vimoutiers compraram o tanque e organizaram a sua recuperação. Em outubro de 1975, a torre foi retirada e o casco recolocado perto do local onde tinha parado em 1944. Desde então, o Tiger 231 permanece exposto ao ar livre sobre uma base de betão, sem restauração e com danos visíveis. É um dos poucos Tiger sobreviventes e um dos raros exemplares que se conservam no mesmo local onde ficaram imobilizados durante a guerra. Junkers Ju-87 Stuka, restos submersos do bombardeiro de mergulho. O Junkers Ju-87, conhecido como Stuka, foi um dos aviões mais reconhecíveis da aviação alemã durante a Segunda Guerra Mundial. Projetado por Hermann Pohlmann para a empresa Junkers Flugzeug und Motorenwerk, realizou o seu primeiro voo em 17 de setembro de 1935 e entrou em serviço quando a Luftwaffe começou a preparar-se para um conflito em grande escala.
O Stuka foi concebido como um bombardeiro de mergulho biplace, com um piloto e um operador de rádio que também atuava como artilheiro defensivo. A sua silhueta era inconfundível, com asas em forma de gaivota invertida e trem de aterragem fixo carenado. Desde 1936 começou a operar em combate durante a Guerra Civil Espanhola, onde foi utilizado pela Legião Condor como campo de testes antes do início da guerra na Europa. Entre 1939 e 1942, o Ju-87 participou em campanhas na Polônia, França, Balcãs, Mediterrâneo e Norte de África, atuando como apoio direto às tropas terrestres. Nesses primeiros anos, a sua precisão no ataque tornou-o eficaz sempre que operasse com proteção aérea suficiente. Um dos seus elementos mais conhecidos foi a sirene Jericho-trompete, instalada no trem de aterragem, cujo som acompanhava os ataques em mergulho. Além disso, incorporava um sistema automático de recuperação que permitia sair do mergulho mesmo que o piloto perdesse a consciência durante a manobra. À medida que a guerra avançou, o Ju-87 revelou as suas limitações. A sua velocidade e manobrabilidade mostraram-se insuficientes frente a caças aliados mais modernos. Durante a Batalha da Inglaterra, em 1940, as perdas obrigaram a sua retirada desse frente, embora tenha continuado a ser utilizado em cenários com menor oposição aérea, especialmente na frente oriental e no Mediterrâneo. Entre 1936 e 1944, foram fabricados aproximadamente 6.500 exemplares em diferentes versões. Embora o seu desenho estivesse ultrapassado nos últimos anos do conflito, a falta de um substituto imediato fez com que permanecesse em serviço até quase ao final da guerra, com variantes adaptadas para ataque ao solo, reboque de planadores e funções antitanque. Vários Ju-87 terminaram longe de aeródromos e hangares. Alguns despenharam-se em terra, outros foram abandonados e vários acabaram afundados no mar. No Adriático, mergulhadores localizaram os restos de um Stuka caído na água durante uma operação. A fuselagem, coberta de sedimentos, conservava a sua forma geral graças à água fria e à escassa presença de oxigênio. Décadas depois, já não transmitia o terror associado aos seus ataques, mas sim uma imagem imóvel e silenciosa no fundo marinho. O 2540 Wilhelm Bauer, um desenho naval reutilizado após a guerra. Em 26 de abril de 1945, as tropas soviéticas ocuparam Stettin, colocando em perigo as unidades navais alemãs que se encontravam em Swinemünde. Perante o avanço inimigo, vários navios zarparam no início de maio em direção a baías situadas ao norte da Alemanha, à espera de novas ordens. Entre eles encontrava-se o U-2540, um submarino do tipo 21, uma das últimas incorporações da Kriegsmarine. Durante esse deslocamento, em 3 de maio de 1945, o submarino foi atacado por um avião britânico. O ataque causou a morte de 8 tripulantes, marcando o único confronto direto do U-2540 durante a guerra. No dia seguinte, 4 de maio, por volta das 8 horas, a própria tripulação decidiu abrir válvulas e afundar o submarino deliberadamente, após evacuar a dotação perto do navio farol de Flensburgo. O 2540 ficou assim no fundo da Baía de Flensburgo, a cerca de 50 metros de profundidade. Durante mais de uma década permaneceu submerso. Em 1957, após ser localizado, foi reflutuado mediante uma operação de recuperação e trasladado para o estaleiro Howaldtswerke, em Kiel, depois de ter sido inicialmente encalhado perto de Eckernförde. O submarino emergiu num estado de conservação notavelmente bom, apesar do tempo passado sob a água. Em 10 de outubro de 1958, a Howaldtswerke AG obteve o contrato para o seu reaparelhamento. Durante esta fase, o submarino recebeu o nome provisório de WAU. Em 1º de setembro de 1960, foi oficialmente incorporado na Bundesmarine e rebatizado como Wilhelm Bauer, com a designação I-880, em homenagem ao engenheiro naval alemão que tinha construído o Brandtaucher em 1850.
Sob a sua nova identidade, o Wilhelm Bauer foi utilizado como submarino experimental. Foram realizadas modificações estruturais, incluindo a substituição da vela, alterações no snorkel e a eliminação de parte do armamento original. No interior, introduziram-se melhorias destinadas a avaliar novos sistemas de propulsão, sensores e condições de habitabilidade. Durante os primeiros anos de serviço, realizaram-se diversas provas técnicas. Muitas não alcançaram os resultados previstos, mas os dados obtidos serviram para melhorar o desenho dos futuros submarinos da Bundesmarine, influenciando diretamente várias classes que entrariam em serviço a partir da década de 1960. No final da década de 1960, o submarino sofreu uma avaria grave durante uma navegação com snorkel, que provocou danos internos e acelerou a sua retirada do serviço militar. Posteriormente, teve uma última etapa sob controle civil como plataforma de ensaios, até que novos acidentes levaram à sua desativação definitiva no início da década de 1980. Em 15 de junho de 1983, o Wilhelm Bauer foi adquirido com fins de preservação histórica. Após a sua transferência e adaptação, foi inaugurado como navio-museu em 1984. Hoje permanece aberto ao público como o único submarino tipo 21 conservado, testemunho físico de um desenho que chegou demasiado tarde para influenciar o curso da guerra, mas que sobreviveu para contar a sua história. Kugelpanzer, o veículo esférico capturado em 1945. Nos últimos meses da Segunda Guerra Mundial, as forças soviéticas que avançavam pela Manchúria depararam-se com um veículo alemão que não se parecia com nada visto até então. Era uma estrutura completamente esférica, fabricada em aço, com duas grandes rodas integradas no próprio corpo e uma pequena abertura frontal. Não estava registrado em listas de produção conhecidas, nem aparecia em manuais técnicos alemães. Aquele objeto foi identificado mais tarde como Kugelpanzer, um nome que descrevia literalmente a sua forma. O veículo foi capturado em 1945 em território controlado pelo Exército Imperial Japonês, aliado da Alemanha, durante o conflito. Após a sua recuperação, foi trasladado para a União Soviética, onde acabou depositado no Museu de Tanques de Kubinka, perto de Moscovo. Desde então, permanece exposto sem que exista uma explicação oficial sobre a sua função exata, a sua unidade de origem ou o motivo do seu envio para a Ásia. O Kugelpanzer apresentava um desenho compacto e fechado. A sua estrutura era formada por uma carcaça de aço com uma espessura aproximada de 5 milímetros, suficiente para proteger o ocupante de fragmentos ligeiros e fogo de armas pequenas. No interior havia apenas espaço para uma pessoa, sentada numa posição central, com acesso a um sistema de controlo básico e sem a presença de sistemas avançados de comunicação ou mecanismos complexos. Na parte traseira, encontrava-se uma pequena roda auxiliar destinada a manter a estabilidade durante o deslocamento. O sistema de propulsão consistia num motor de motocicleta, instalado no interior da esfera e ligado diretamente às rodas laterais. A velocidade estimada do veículo era reduzida, com valores próximos dos 5 a 8 km por hora, o que indica que não estava pensado para movimentos rápidos nem para operar junto a formações blindadas convencionais. Não se conservou nenhum sistema de armamento integrado nem suportes visíveis para armas externas. Não existem documentos oficiais que indiquem onde foi fabricado o Kugelpanzer. Pelo seu desenho e materiais, considera-se que foi produzido na Alemanha e enviado para a Ásia durante as últimas fases da guerra, embora não tenham sido encontrados registros que confirmem a sua transferência ou uso concreto na Manchúria. O acesso era feito através de uma escotilha frontal estreita. Após a sua chegada a Kubinka, o veículo foi preservado sem modificações importantes. Não foi restaurado nem desmontado e conserva o estado em que foi capturado, com marcas visíveis de uso e desgaste. BMW R-75, a motocicleta militar abandonada na retirada.
A BMW R-75 começou a aparecer nas frentes de guerra quando o exército alemão já tinha entendido que as motocicletas civis não resistiam a uma guerra de movimento constante. No final da década de 1930, a Wehrmacht solicitou à BMW uma máquina capaz de se deslocar por terrenos onde os caminhões ficavam atolados e os veículos ligeiros se tornavam inutilizáveis. O desenvolvimento começou em 1938 e a produção teve início em 1941, no momento em que a guerra já exigia soluções práticas mais do que desenhos experimentais. Desde o primeiro momento, a R-75 foi pensada como um conjunto completo e não como uma moto a qual se acrescentava um sidecar sem mais. A terceira roda não era passiva, estava ligada por um eixo à roda traseira da motocicleta, o que permitia que ambas empurrassem ao mesmo tempo. Esse sistema incluía um diferencial bloqueável e uma caixa de velocidades com relações selecionáveis para estrada ou terreno macio, além de uma marcha atrás que facilitava as manobras em zonas estreitas ou lamacentas. Todo o conjunto estava desenhado para se mover com estabilidade na neve, no lamaçal ou em pistas não pavimentadas, precisamente os locais onde muitas unidades acabaram abandonadas anos depois. O motor escolhido foi um Boxer de 2 cilindros e 750 centímetros cúbicos, arrefecido a ar, que entregava 26 cavalos de potência. Não era um valor impressionante, mas bastava para mover o conjunto com um sidecar até cerca de 95 km por hora em estrada e manter um ritmo constante fora do asfalto. O depósito permitia percorrer cerca de 250 km antes de reabastecer, uma autonomia importante em zonas onde o abastecimento começava a falhar. Estas características fizeram com que a R-75 fosse utilizada para missões de ligação, patrulhas, transporte de abastecimentos e reconhecimento, tanto na frente de leste como no norte de África. O sidecar não era apenas um assento adicional. Contava com travão próprio e espaço para equipamento, ferramentas e peças de reposição, e em muitas unidades foi montada uma metralhadora MG-34 ou MG-42 sobre um suporte giratório. Com o condutor e o acompanhante, a R-75 podia transportar até 270 kg adicionais, o que a convertia num veículo ligeiro com uma função tática clara. Em campanhas específicas foram introduzidas modificações, como filtros de ar adicionais para o deserto ou suportes externos para bidões e esquis, conforme o destino da unidade. Durante a guerra, a BMW R-75 partilhou protagonismo com a sua principal rival, a Zundap KS-750. Ambas foram avaliadas pela Wehrmacht e, após os testes, considerou-se que a Zundap oferecia um desempenho superior. Em agosto de 1942, o exército impulsionou um programa de padronização entre ambas as marcas. BMW e Zundap acordaram partilhar até 70% dos componentes e avançar para um modelo híbrido conhecido como BW43, que combinava elementos das duas motocicletas. O plano previa interromper a produção da R-75 ao atingir cerca de 20.200 unidades, mas esse objetivo nunca foi totalmente cumprido. A produção continuou até 1944 e alcançou cerca de 16.500 unidades. Após a guerra, algumas foram montadas pelos soviéticos, enquanto muitas outras ficaram abandonadas em florestas, caminhos secundários e zonas de retirada, juntamente com alforjes, ferramentas e restos de equipamento pessoal. Décadas depois, esses achados continuam a aparecer. Algumas conservam marcas visíveis sob o musgo e outras mantêm o sidecar acoplado. São restos de veículos que pararam e ficaram para trás quando a retirada avançou mais rápido do que aqueles que os conduziam. Heinkel R-115, hidroavião alemão para operações marítimas. Em meados da década de 1930, a Marinha de Guerra alemã apostou nos hidroaviões como uma ferramenta-chave para operar longe de aeródromos e pistas convencionais. Nesse contexto, surgiu o Heinkel R-115, um avião bimotor projetado para descolar e ameriçar sobre a água, concebido para tarefas de reconhecimento marítimo, colocação de minas e ataque a navios inimigos. O projeto foi desenvolvido pela companhia Heinkel e o primeiro voo do modelo ocorreu em 1936.
O He-115 apresentava uma fuselagem alongada com cabine envidraçada e dois grandes flutuadores que lhe permitiam operar em fiordes, estuários e zonas costeiras. Era propulsionado por dois motores radiais BMW 132K de 9 cilindros, que lhe conferiam uma velocidade máxima próxima de 327 km por hora e um alcance aproximado de 3.300 km, valores que o tornavam apto para missões prolongadas sobre o mar. A tripulação habitual era de 3 homens, embora algumas versões posteriores incorporassem um quarto ocupante. Embora inicialmente concebido como um aparelho auxiliar, o He-115 foi rapidamente adaptado para missões ofensivas. Podia transportar bombas, torpedos ou minas magnéticas, além de contar com metralhadoras defensivas para proteção durante as operações. Esta versatilidade fez dele uma ferramenta habitual da Luftwaffe em cenários onde o controle do mar era decisivo. Com o início da Segunda Guerra Mundial em 1939, os Heinkel He-115 começaram a operar de forma regular. Nos primeiros meses do conflito, realizaram voos noturnos sobre o estuário do Tamisa, onde colocaram minas que provocaram o afundamento de vários mercantes britânicos. Em agosto de 1940, um destes hidroaviões localizou e atacou o cargueiro neozelandês SS Remuera, frente às costas da Escócia, afundando-o após um bombardeio preciso. A partir de 1941, os He-115 concentraram grande parte das suas operações no norte da Europa. A partir de bases na Noruega, estes hidroaviões atacaram os comboios aliados que navegavam pelo mar de Barents com destino ao porto soviético de Murmansk. Outras unidades operaram desde Brest, vigiando a costa atlântica francesa. Nestes cenários, o avião foi utilizado tanto em reconhecimento como em ataques diretos à navegação inimiga. O Heinkel He-115 não foi exclusivo da Alemanha. A Finlândia utilizou vários exemplares como hidroaviões de transporte rápido na região da Carélia, enquanto a Bulgária os empregou em missões de reconhecimento no Mar Egeu e nos Balcãs. Até alguns países aliados e neutros operaram este modelo após o capturarem ou adquirirem, como Noruega, Grã-Bretanha e Suécia, que o usou em tarefas de resgate no Mar Báltico até a sua retirada definitiva em 1952. Foram fabricadas 138 unidades do Heinkel He-115. Vários exemplares foram perdidos em combate ou afundados para evitar a sua captura. Um deles permaneceu no fundo de um fiord norueguês durante quase 70 anos. Foi localizado em 2005 e resgatado a 2 de junho de 2012, tornando-se o único Heinkel He-115 recuperado completo. O avião tinha servido primeiro na Marinha Norueguesa e depois foi reutilizado pela Alemanha até a sua perda em 1942. Panzer II LL Lux, o tanque leve usado apenas para reconhecimento. O Panzer II Ausf. LL Lux surgiu quando o papel dos tanques leves já estava em crise. Para 1942, o exército alemão tinha constatado que os modelos iniciais do Panzer II não podiam enfrentar diretamente os carros aliados. O seu blindagem era insuficiente e o armamento ficava ultrapassado. No entanto, o reconhecimento continuava a ser uma necessidade crítica. As divisões Panzer requeriam veículos capazes de se deslocar rapidamente, observar o inimigo, transmitir informações e recuar antes de entrar em combate. O Lux nasceu para cumprir essa função específica, não para ganhar batalhas. O desenvolvimento começou em abril de 1939 sob a designação experimental VK-1303. A MAN foi responsável pela superestrutura, enquanto a Daimler-Benz projetou o chassi. O projeto partia de protótipos anteriores, o VK-901 e o VK-1301, mas o novo veículo deveria ser maior, mais estável e com melhor mobilidade. O resultado foi um tanque leve de reconhecimento com uma silhueta baixa, lagartas largas e rodas entrelaçadas, uma solução típica da engenharia alemã para distribuir melhor o peso sobre terrenos moles. O primeiro protótipo operacional ficou pronto em abril de 1942. Inicialmente foi aprovado um pedido ambicioso de 800 unidades, embora a realidade da guerra tenha reduzido drasticamente esse número.
A produção começou finalmente em setembro de 1943 e terminou em janeiro de 1944 com apenas 100 unidades fabricadas, além da conversão de 4 chassis adicionais. Todos os Lux de série foram equipados com o canhão automático de 20 mm KWK-38, já que o plano de montar um canhão de 50 mm KWK-39 numa torre maior foi cancelado antes de chegar à produção. O Lux pesava cerca de 13 toneladas e era tripulado por 4 homens, uma diferença importante em relação aos Panzer II anteriores. O comandante já não tinha de carregar e disparar a arma principal ao mesmo tempo, o que melhorava a coordenação durante missões de reconhecimento. O motor Maybach HL62TRM permitia alcançar uma velocidade máxima próxima de 60 km por hora e percorrer até 290 km sem reabastecer, valores elevados para um veículo de lagartas da sua época. A blindagem do Lux era limitada, com um máximo de 30 mm na frente. A sua sobrevivência dependia da mobilidade e de evitar o combate direto. As unidades de reconhecimento o utilizaram nos frontes oriental e ocidental. Na Normandia, alguns serviram na 9ª Divisão Panzer, que contava com 26 veículos operacionais em julho de 1944. Após a retirada da França, a unidade rendeu-se no Ruhr em 1945, quando muitos Lux já tinham sido perdidos por avarias, falta de peças ou impossibilidade de recuperação. O Panzer II Ausf. Ele ficou associado ao reconhecimento blindado como função principal. Messerschmitt M262, o caça do futuro usado na retirada. O Messerschmitt M262 surgiu nos céus europeus quando o curso da Segunda Guerra Mundial já estava definido. Embora o seu desenvolvimento tivesse começado na década de 1930 sob a direção de Willy Messerschmitt, a sua entrada em serviço operativo só ocorreu em 1944, num momento marcado por bombardeamentos constantes, escassez de combustível e uma retirada generalizada das forças alemãs. O Me-262 foi o primeiro caça a jato empregado em combate. A sua chegada marcou uma mudança evidente na aviação militar, mas demasiado tardia para alterar o resultado do conflito. As unidades que o receberam operaram a partir de aeródromos dispersos, estradas adaptadas e pistas improvisadas devido à destruição das bases aéreas. Nesse contexto, muitas aeronaves ficaram incompletas, danificadas ou inutilizadas antes de entrarem em ação. Em 1945, perante o avanço aliado, as ordens eram destruir ou enterrar os aviões que não pudessem ser retirados. Em numerosos aeródromos do sul e centro da Alemanha, os Me-262 foram desmantelados, incendiados ou cobertos com terra e escombros. Motores, seções de fuselagem e cabines ficaram ocultos de forma apressada ao redor das pistas enquanto as unidades se retiravam. Com o passar do tempo, escavações perto de antigos aeródromos revelaram pás de compressor, seções de motores Jumo 004, fragmentos de fuselagem e partes de cabine. Em muitos casos, as peças apareciam deformadas ou corroídas, refletindo a destruição deliberada sofrida em 1945. Os motores foram alguns dos elementos mais encontrados. Fabricados com materiais limitados, tinham uma vida útil curta e frequentemente eram retirados antes que o avião entrasse em serviço, o que explica por que numerosos Jumo 004 ficaram armazenados ou enterrados separadamente. Décadas depois, esses restos permitiram reconstruir o avanço definitivo para a propulsão a jato. Alguns fragmentos recuperados foram trasladados para museus e coleções técnicas sem serem restaurados. Outros permanecem ainda sob a terra, em antigas pistas e aeródromos improvisados. O Me-262 deixou de existir como força operacional durante a retirada alemã. Não restaram unidades completas, apenas restos dispersos a partir dos quais hoje se reconstrói a sua história. Borgward 4, o veículo explosivo controlado por rádio. O Borgward 4, designado oficialmente como SDKFZ-301,
Foi um veículo alemão controlado por rádio utilizado pela Wehrmacht para tarefas de demolição durante a Segunda Guerra Mundial. O seu desenvolvimento começou antes do conflito, quando o exército alemão solicitou um veículo de lagartas capaz de transportar cargas pesadas na linha da frente sem expor diretamente a tripulação. O projeto foi atribuído à empresa Borgward, com sede em Bremen, que entregou os primeiros protótipos no final da década de 1930. Nos primeiros testes, o veículo foi concebido como transportador de munição, mas a partir de 1940 o conceito mudou. As experiências na frente ocidental mostraram a utilidade de empregar veículos controlados à distância para destruir fortificações, campos de minas e obstáculos sem arriscar engenheiros de combate. A partir desse momento, o Borgward 4 foi adaptado para transportar um contentor destacável com uma carga explosiva de até 450 quilos, que podia ser liberada e detonada ao atingir o objetivo. O veículo podia ser conduzido manualmente por um operador até uma zona segura próxima da frente. A partir daí, o controlo passava a ser realizado por rádio, a partir de um tanque de comando, normalmente um Panzer III, um Sturmgeschütz III ou, em fases posteriores, um Tiger, equipado com o sistema de controlo correspondente. O alcance do controlo era aproximadamente entre 1.500 e 2.000 metros, dependendo do terreno e das condições de interferência. A carga explosiva era transportada num contentor situado na parte frontal. Por meio de um sinal de rádio, o contentor era liberado, deslizando para a frente e podia ser detonado remotamente. Este sistema permitia que o chassi sobrevivesse à explosão e, em teoria, pudesse ser recuperado e reutilizado, diferenciando-o de outros veículos de demolição mais pequenos empregados pela Alemanha na mesma época. O Borgward 4 utilizava um motor de gasolina Borgward de 6 cilindros refrigerado a água. Nas primeiras versões, o motor desenvolvia cerca de 49 cavalos de potência, enquanto a versão final atingiu 78 cavalos. A sua velocidade máxima rondava os 38 a 40 km por hora em estrada, com uma autonomia aproximada de até 150 km à velocidade média. O sistema de transmissão incluía um conversor de torque e uma caixa de mudanças automática com 2 marchas à frente e 2 atrás, facilitando a condução por controlo remoto. Entre 1942 e 1944, foram fabricadas cerca de 1.180 unidades em 3 variantes. O Borgward 4 foi empregado em combate desde 1942, com destaque em Kursk, mais tarde na Normandia e durante o levantamento de Varsóvia. Em 1945, alguns chassis foram adaptados de forma improvisada como o Panzerjäger Wanze e usados de forma limitada em Berlim. Após a guerra, a maioria foi destruída ou desmontada. Apenas alguns exemplares se conservam hoje em museus militares, como o registro inicial do uso de veículos terrestres controlados à distância. Volkswagen, Schwimmwagen. Type 166, terra e água em um único design. O Volkswagen Schwimmwagen Type 166 foi projetado desde o início como um veículo anfíbio militar, não como uma adaptação improvisada de um modelo terrestre. A razão estava em sua forma. Ao contrário de outros veículos leves, o Schwimmwagen não tinha um chassi convencional. Sua carroceria era um casco selado de aço, projetado para flutuar desde o primeiro esboço. O responsável por essa decisão foi Erwin Komenda, designer que trabalhava com Ferdinand Porsche, que entendeu que um veículo anfíbio não poderia ser adaptado a partir de uma estrutura pensada apenas para a terra. A primeira tentativa, conhecida como Tipo 128, mostrou rapidamente seus limites. Era longo e frágil demais para suportar o uso contínuo fora do asfalto. Após os testes iniciais, o design foi reduzido, reforçado e convertido no Tipo 166, que entrou em produção em 1941. A fabricação foi distribuída entre várias instalações. As fábricas de KdF Stade, hoje Wolfsburg, e a fábrica da Porsche em Stuttgart montaram os veículos, enquanto os cascos metálicos foram produzidos em Berlim. Entre 1941 e 1944 saíram das fábricas 15.584 unidades,
Um número que transformou o Schwimmwagen no veículo anfíbio mais produzido de toda a guerra. Essa quantidade explica por que ainda hoje aparecem exemplares, mesmo quando a maioria dos veículos similares desapareceu há décadas. Ao terminar a guerra, muitos Schwimmwagen ficaram onde haviam sido utilizados pela última vez. Alguns afundaram em rios ou campos inundados, outros permaneceram abandonados em valas. O casco selado retardou sua deterioração e permitiu que vários mantivessem sua forma original durante décadas. Após 1945, alguns foram reutilizados de forma civil e outros permaneceram esquecidos até serem redescobertos. Hoje sobrevivem menos de 200 exemplares em todo o mundo e apenas uma pequena parte deles se manteve sem restaurações profundas. O Schwimmwagen Type 166 reapareceu como um veículo completo, em alguns casos ainda capaz de flutuar após décadas de abandono. Focke-Wulf FW-190, queda silenciosa frente à Noruega. No verão de 1943, um Focke-Wulf FW-190 da Luftwaffe terminou seu percurso longe de qualquer pista de pouso. O avião caiu em águas frias, frente à costa de Sotra, na Noruega, após uma missão da qual nunca retornou à sua base. Ali ficou, submerso, enquanto a guerra continuava, e a frente se deslocava sem olhar para trás. O FW-190 havia entrado em serviço em 1941, projetado por Kurt Tank para a empresa Focke-Wulf Flugzeugbau. No momento de sua perda, já era um dos principais caças utilizados pela Alemanha, presente em quase todas as frentes. Ao contrário de outros aparelhos que se chocaram em terra ou foram desmontados após pousos forçados, este avião permaneceu preservado pelo próprio ambiente em que caiu. Durante décadas, permaneceu debaixo d'água, protegido pelas baixas temperaturas e pela escassa presença de oxigênio do fiord. Esse ambiente freou a deterioração do metal, da pintura e dos componentes internos. Com o passar do tempo, o avião ficou coberto por algas e sedimentos, mas sua silhueta continuou reconhecível, com a fuselagem apoiada no fundo e as asas ainda unidas à estrutura principal. A descoberta ocorreu muitos anos depois, quando mergulhadores noruegueses localizaram restos de um avião alemão relativamente intacto na região. Ao examiná-lo, identificaram características próprias do FW-190, como a forma compacta da fuselagem e o característico motor radial situado na parte frontal. A cabine, embora aberta à água, conservava elementos originais, incluindo instrumentos e partes do painel de controle. O avião havia ameriçado de forma controlada antes de afundar. Não apresentava sinais de explosão nem impactos catastróficos visíveis, o que sugere que o piloto conseguiu manter certo controle durante os últimos momentos do voo. Não foram encontrados restos humanos no local e não há registro documentado sobre o destino final do piloto. Quando começaram os trabalhos de recuperação, o estado de conservação surpreendeu até os especialistas. O motor radial conservava sua estrutura completa e partes do trem de pouso, do armamento integrado e dos sistemas internos permaneciam em sua posição original. A pintura exterior ainda mostrava fragmentos das cores utilizadas pela Luftwaffe, protegidos durante anos pelos sedimentos. A extração foi realizada com cuidado para evitar danos estruturais. O avião foi içado lentamente e transferido para a terra, onde começou um processo de estabilização. O objetivo não foi devolvê-lo ao voo, mas preservar os componentes originais tal como ficaram desde 1943. Uma vez fora da água, o FW-190 foi documentado antes de qualquer intervenção. A fuselagem, o motor, a cabine e as asas mantinham o estado em que terminou seu serviço. O aparelho recuperado frente à Sotra passou a fazer parte de estudos históricos e exposições sobre a aviação da Segunda Guerra Mundial. Hoje pode ser observado quase exatamente como ficou ao finalizar seu último voo. Kettenkrad, criado para aterrissar com paraquedistas. O SDKFZ-2 Kettenkrad não surgiu para patrulhar estradas nem para impressionar por sua forma. Sua origem esteve marcada por um problema muito concreto que apareceu no final de 1938 dentro da Luftwaffe. As novas unidades de paraquedistas alemães, os Fallschirmjäger, podiam ser lançadas do ar rapidamente, mas uma vez em terra ficavam limitadas.
Suas peças de artilharia leve, canhões antitanque e armas antiaéreas ainda dependiam de cavalos, mulas ou do próprio esforço dos soldados para se mover. Isso anulava a principal vantagem das tropas aerotransportadas, a velocidade. O requisito era quase contraditório. Era necessário um veículo potente o bastante para arrastar peças de até 750 quilos, mas também pequeno o suficiente para caber dentro da fuselagem de um Junkers Ju-52. Além disso, não podia ser lançado de paraquedas porque o peso máximo permitido girava em torno de 800 quilos. O pedido foi canalizado através do Waffenprüfamt 6 e concebido pelo engenheiro Heinrich Ernst Kniepkamp, que registrou o design em junho de 1939 sob a denominação HK-101. A solução quebrava qualquer lógica habitual. Em vez de um trator convencional, o Kettenkrad combinava um trem de esteiras traseiro com uma única roda dianteira semelhante à de uma motocicleta. Não era uma moto, embora seu nome induza ao erro. Era um semi-rasto completo, mas reduzido ao mínimo necessário. Essa roda frontal não era decorativa, permitindo reduzir o comprimento total do veículo e facilitando a travessia de valas, trincheiras e inclinações abruptas. Podia até ser removida para transporte aéreo ou para atravessar terrenos especialmente complicados. A produção foi atribuída à NSU Motorenwerke AG em Neckarsulm, que começou a fabricar as primeiras unidades em 1941. Mais tarde, a Stoverwerk AG de Stettin se juntou sob licença, contribuindo com aproximadamente 10% do total. No total, foram construídos cerca de 8.800 Kettenkrad durante a guerra. O motor vinha do Opel Olympia, um 4 cilindros de 1.478 centímetros cúbicos refrigerado a água que entregava 36 cavalos de potência. Isso permitia atingir cerca de 70 km por hora em estrada e percorrer até 250 km com os tanques cheios. Sua estreia operacional ocorreu durante a invasão de Creta em maio de 1941. Ali ficou claro que o veículo podia cumprir sua função original, mas também que servia para muito mais. Na frente oriental, foi utilizado como trator de artilharia leve, transporte de infantaria, veículo sanitário, explorador e para o estendimento de cabos. No norte da África, operou com o Afrika Korps e em áreas montanhosas foi empregado pelas unidades Gebirgsjäger, onde outros veículos simplesmente não podiam avançar. No final da guerra, o Kettenkrad foi utilizado como rebocador de aviões a jato, arrastando aparelhos como o M-262 e o Arado AR-234 desde os hangares até as pistas para economizar combustível. Após 1945, a produção continuou para uso civil e muitos exemplares passaram a tarefas agrícolas, florestais e de serviço. Alguns permaneceram em funcionamento por décadas, prolongando seu uso além do conflito. Linsen. Ataques noturnos sem retorno. As Linsen eram lanchas explosivas alemãs de pequeno tamanho, projetadas para ataques costeiros controlados por rádio. O nome Lince fazia referência às suas dimensões reduzidas. Seu design era deliberadamente simples, lanchas de madeira leves com uma carga explosiva situada na proa e um motor de automóvel na parte traseira. O piloto ocupava uma posição aberta, sem proteção, sentado entre o explosivo e o motor. Não estavam pensadas para retornar intactas após a missão. O conceito operacional das Linsen baseava-se no trabalho em grupo. Normalmente atuavam em trios. Duas das lanchas carregavam a carga explosiva, enquanto uma terceira, chamada boot de controle, tinha a função de guiá-las por rádio uma vez que os pilotos saltassem para a água. O ataque começava com a aproximação noturna em baixa velocidade. Quando o alvo estava alinhado, o piloto da lancha explosiva fixava o rumo, pulava no mar e era recolhido pela embarcação de controle. A partir dali, a lancha carregada de explosivos era guiada até colidir contra o navio inimigo. As Linsen começaram a entrar em serviço em 1944, quando a situação militar alemã já era desfavorável. Foram integradas em unidades especiais da Kriegsmarine, destinadas a operações costeiras, especialmente no Mar Adriático, Báltico e algumas áreas do Mediterrâneo.
Seu emprego exigia condições muito específicas: boa visibilidade noturna, mar relativamente calmo e alvos pouco protegidos. Na prática, os resultados foram limitados. As lanchas apresentavam problemas de estabilidade, eram difíceis de manejar em mar agitado e os sistemas de controle por rádio eram vulneráveis a interferências e falhas. Em vários ataques documentados, perderam o rumo, detonaram prematuramente ou não atingiram o objetivo. As Linsen foram utilizadas em ações reais e, em alguns casos, danificaram embarcações menores, mas não conseguiram afundamentos de grande importância nem alteraram o equilíbrio naval. As perdas humanas entre os operadores foram elevadas. Em 1945, muitas foram abandonadas em portos, praias e bases improvisadas ou afundadas para evitar sua captura. Após a guerra, restaram apenas fragmentos dispersos em zonas costeiras e referências documentais em antigas áreas de operação. Panther Ausf G, um tanque escondido em um porão. Em julho de 2015, as autoridades alemãs confirmaram a descoberta de um tanque Panther Ausf G oculto durante décadas no porão de uma residência privada situada nas proximidades de Kiel, no norte da Alemanha. A descoberta ocorreu durante uma investigação judicial relacionada à posse de material militar histórico. O veículo encontrava-se completamente integrado na estrutura subterrânea da propriedade e permaneceu fora do conhecimento público desde o final da Segunda Guerra Mundial. O tanque identificado correspondia ao Panzerkampfwagen 5 Panther, designado oficialmente como SD.KFZ-171, um tanque alemão desenvolvido a partir de 1942 e fabricado em grandes quantidades entre 1943 e 1945. O exemplar localizado pertencia à variante Ausf G, a última versão produzida do Panther e a mais numerosa durante a guerra. Apesar das décadas decorridas, o casco, o sistema de rodagem e várias partes principais mantinham um estado notável. O Panther foi projetado sob a direção da empresa MAN, com produção adicional de Daimler-Benz e Maschinenfabrik Niedersachsen-Hannover. Seu desenvolvimento foi diretamente influenciado pelos combates na Frente Oriental, onde os tanques soviéticos T-34 demonstraram clara vantagem frente aos modelos alemães anteriores. Para responder a essa ameaça, o Panther incorporou blindagem frontal inclinada e um canhão de alta potência, tornando-se um dos tanques mais temidos do conflito. Era impulsionado por um motor Maybach de grande potência, capaz de mover suas mais de 40 toneladas a velocidades elevadas para um veículo de seu porte. Segundo os relatórios judiciais, o Panther foi armazenado após a guerra por um particular junto com outros objetos militares históricos, incluindo peças de artilharia e armamento pesado desmilitarizado. Durante décadas, o tanque permaneceu sob a terra, protegido das intempéries e sem exposição direta aos elementos. A extração do veículo exigiu uma operação especializada devido à sua massa e à necessidade de evitar danos estruturais na residência. No processo, participaram equipes técnicas e pessoal do Bundeswehr. As autoridades determinaram que o veículo continuava sujeito à legislação alemã sobre material militar. Em 2021, um tribunal de Kiel ordenou sua transferência para uma instituição autorizada, estabelecendo um prazo legal para sua venda. O tanque não esteve vinculado a um campo de batalha nem a uma unidade específica, mas à gestão privada de restos militares após a guerra. Permaneceu oculto durante décadas em um ambiente residencial. Hoje, o Panther se soma ao reduzido número de exemplares conservados em instituições especializadas, com um estado marcado pelo prolongado armazenamento sob uma residência civil. Dornier do 17, encontrado intacto sob as águas inglesas. O Dornier do 17 foi um dos bombardeiros mais utilizados pela Luftwaffe nos primeiros anos da Segunda Guerra Mundial. Projetado por Claude Dornier para a empresa Dornier Flugzeugwerke, realizou seu primeiro voo em 23 de novembro de 1934 e entrou em serviço operacional em 1937. Desde o início, sua fuselagem extremamente estreita chamou atenção, a ponto de receber o apelido de lápis voador, uma referência direta à sua forma delgada e alongada. O projeto original não nasceu como avião de combate.
O Du-17 foi concebido inicialmente como uma aeronave civil rápida para transporte postal e de passageiros, mas as avaliações mostraram que seu interior era estreito demais para esse uso. Ainda assim, sua estrutura oferecia espaço suficiente para um compartimento de bombas, e essa característica marcou sua conversão em bombardeiro leve de alta velocidade, respaldada pelo Ministério do Ar alemão em meados dos anos 30. O Dornier Du-17 era bimotor, com asa alta e configuração de dupla cauda, impulsionado por motores radiais BMW 132 de 9 cilindros. Em suas versões operacionais, alcançava velocidades próximas de 400 km por hora, um valor elevado para a época. A tripulação habitual era composta por 3 homens, distribuídos em uma cabine envidraçada com boa visibilidade para missões de ataque e reconhecimento. Seu batismo de fogo ocorreu durante a Guerra Civil Espanhola, quando foi utilizado pela Legião Cóndor a partir de 1937. Ali demonstrou velocidade e manobrabilidade em baixa altitude, embora também tenha evidenciado vulnerabilidade frente a caças modernos, uma limitação que acompanharia o modelo durante toda a sua carreira. Com o início da guerra em 1939, o Du-17 atuou como bombardeiro de linha de frente. Participou da Polônia, França, Noruega e da Batalha da Inglaterra, atacando infraestruturas, aeródromos e concentrações de tropas. À medida que o conflito avançava, sua carga limitada e alcance relativamente curto o relegaram frente a modelos mais modernos. A produção finalizou no verão de 1940, quando foi progressivamente substituído pelo Junkers Ju-88 e pelo posterior Dornier Du-217. Ainda assim, o Du-17 continuou em serviço até o final da guerra em funções secundárias, como reconhecimento, reboque de planadores, treinamento e missões especiais. No total, foram construídos aproximadamente 2.100 exemplares, muitos exportados ou utilizados por países aliados da Alemanha. Após o conflito, quase todos os Du-17 desapareceram. Foram desmontados, perdidos em acidentes ou abandonados em antigos aeródromos e áreas de combate. Durante décadas acreditava-se que nenhum exemplar completo havia sobrevivido, até que nas areias de Goodwin, frente à costa inglesa, o sonar detectou a silhueta de um avião submerso. Em 2013, o Museu da Real Força Aérea recuperou o único Dornier Du-17 conhecido em estado praticamente completo. O avião havia caído no mar em 1940 e permaneceu mais de 70 anos submerso. A areia e as águas frias preservaram sua estrutura, embora extremamente frágil ao emergir. O resgate exigiu um processo prolongado para eliminar o sal e conter a corrosão. Hoje, o Du-17 permanece como um exemplar autêntico, recuperado após décadas submerso e conservado como objeto histórico. Bergepanther, o veículo que retirava tanques do campo de batalha. O Bergepanther foi um veículo blindado de recuperação alemão desenvolvido durante a Segunda Guerra Mundial a partir do Panzerkampfwagen 5 Panther. Sua designação oficial era Berger Panzerwagen Panther, também identificado como SDKFZ-179. Entrou em serviço em 1943 e permaneceu ativo até o final do conflito em 1945. Seu desenvolvimento respondeu a uma necessidade concreta. Os meios de recuperação existentes, como os semirrastos SDKFZ-9, não eram capazes de rebocar de forma confiável tanques médios e pesados como o Panther ou o Tiger, e não se permitia empregar outros tanques operacionais para essa tarefa devido ao risco de perder ambos os veículos. Em 1943, decidiu-se criar um blindado específico para recuperação pesada, com a empresa MAN responsável pelo projeto. O primeiro Bergpanther foi construído sobre um chassi de Panther Ausf, ao qual foi retirada a torre. A produção posterior foi assumida pela MAN, Henschel, Daimler-Benz e Demag. O design manteve a base do Panther, incorporando modificações menores e algumas mudanças introduzidas no Panther Ausf. No final de 1944, a tripulação habitual era formada por pelo menos 3 homens. No espaço superior do chassi foi instalada uma estrutura de madeira e metal que abrigava um guincho longitudinal com capacidade para 40 toneladas. Na parte traseira,
Foi incorporada uma plataforma estabilizadora para fixar o veículo ao solo durante as operações de reboque, além de um equipamento capaz de levantar cargas de até 1,5 toneladas. A blindagem frontal inclinada oferecia proteção suficiente para operar mesmo sob fogo inimigo. O Berge Panther podia recuperar sem dificuldade tanques Tiger e diferentes variantes do Panther, capacidade reconhecida em relatórios britânicos elaborados após a guerra que destacaram sua confiabilidade em condições de combate. O armamento consistia em uma metralhadora montável, conforme as necessidades da tripulação, em um dos suportes laterais do chassi. Em versões iniciais, também foi empregado um canhão automático de 2 cm KWK-30, substituído a partir de 1944 por uma metralhadora MG-34. O veículo pesava cerca de 43 toneladas e era impulsionado por um motor Maybach HL230 P30 de 12 cilindros com 690 cavalos de potência. Atingia velocidade máxima próxima a 55 km por hora e tinha autonomia de até 320 km em estrada. Entre 1943 e 1945 foram fabricados aproximadamente 339 Berge Panther. Após a guerra, vários foram abandonados durante a retirada alemã na Polônia, especialmente na região do rio Pilica, onde foram documentados inúmeros veículos da 19ª Divisão Panzer deixados para trás em 1945. Muitos foram posteriormente retirados ou desapareceram durante obras de infraestrutura, enquanto outros restos ficaram submersos com a criação de reservatórios. Anos depois, operações de pesquisa permitiram localizar alguns desses veículos debaixo d'água. Um deles foi identificado como Berge Panther e transferido para o Museu do Exército Polonês em Varsóvia. Goliath SDKF-302, o veículo explosivo guiado por cabo. O Goliath SDKF-ZT-302 foi um dos veículos mais singulares utilizados pela Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Seu desenvolvimento começou em 1942, quando o escritório de armamento da Wehrmacht encarregou a empresa Borgward de criar um pequeno veículo capaz de transportar uma carga explosiva até um alvo inimigo sem expor diretamente um soldado. O conceito baseou-se em um protótipo francês projetado por Adolphe Quegres, localizado após a ocupação da França. A partir desse modelo, a Borgward desenvolveu um veículo de dimensões reduzidas, registrado oficialmente como Sonderkraftfahrzeug 302 e conhecido como Leichter Ladungsträger Goliath, destinado a avançar até um alvo e detonar uma carga explosiva por controle remoto. O Goliath media cerca de 1,5 metros de comprimento e pesava aproximadamente 370 quilos com a carga incluída. A blindagem era mínima, limitada à proteção dos mecanismos internos. Transportava uma carga explosiva de 60 quilos, suficiente para danificar fortificações, veículos blindados ou estruturas defensivas. Deslocava-se sobre esteiras impulsionadas por 2 motores elétricos alimentados por baterias, alcançando velocidade próxima a 10 km por hora. Seu alcance era limitado, com trajetos de até 1,5 km em estrada. O controle era realizado por meio de uma caixa de comandos conectada ao veículo por 2 cabos enrolados na parte traseira, com um comprimento máximo de 650 metros. Através deles, o operador dirigia o movimento e ativava a detonação. Após a explosão, o veículo era destruído. O Goliath começou a ser empregado em combate a partir de janeiro de 1942, principalmente por unidades de engenheiros e formações Panzer do Heer. Foi utilizado em cenários como Anzio, Normandia e o Levante de Varsóvia em 1944. Sua efetividade dependia de que os cabos não fossem danificados e de que o veículo conseguisse se aproximar do alvo sem ser detectado. As limitações apareceram rapidamente. A vulnerabilidade dos cabos, a baixa velocidade, a blindagem mínima e o custo elevado para um sistema de uso único reduziram sua eficácia. Essas dificuldades impulsionaram o desenvolvimento do SDKF-Z-303 com motor a gasolina. Entre 1943 e 1944, foram fabricadas cerca de 7.564 unidades do Goliath. Após a guerra,
Muitos foram abandonados ou inutilizados. O SDKF-Z-302 ficou registrado como uma das primeiras tentativas sistemáticas de empregar veículos terrestres controlados remotamente em combate. Bachen-Ba 349 Natter, o interceptador mais extremo. O Bachen-Ba 349 Natter foi um interceptador experimental alemão propulsionado por foguete e projetado para decolar na vertical. O projeto surgiu a partir de uma convocatória do Ministério do Ar alemão a várias empresas, entre elas Heinkel, Junkers, Messerschmitt e Bachenwerke GmbH. A proposta da Bachen foi a mais extrema. O Natter foi concebido para atacar diretamente formações de bombardeiros após um lançamento vertical a partir do solo. O design ficou a cargo de Erich Bachem, juntamente com o engenheiro H. Betbeder, e foi pensado desde o início como uma aeronave simples, fabricável com mão de obra não especializada e com o menor número possível de peças complexas. O Natter possuía uma estrutura básica, com asas muito curtas e sem ailerons. O controle lateral era obtido por meio do uso diferencial dos lemes de profundidade. A fuselagem incluía uma cabine pequena e um motor foguete Walter 109-509, capaz de gerar até 1.700 kg de empuxo durante cerca de 70 segundos em potência máxima. Para a decolagem vertical, eram adicionados 4 foguetes Schmiedin de combustível sólido, cada um com um empuxo aproximado de 1.200 kg durante 10 segundos, que se desprendiam após se esgotarem. Os primeiros exemplares ficaram prontos em outubro de 1944. Inicialmente foram realizados testes sem motor, com o Natter rebocado por um Heinkel He-111 para avaliar seu comportamento em planeio. Em dezembro desse mesmo ano, começaram os lançamentos não tripulados usando apenas os foguetes aceleradores. O primeiro voo vertical completo sem piloto ocorreu em 23 de fevereiro de 1945. Poucos dias depois, tentou-se o primeiro lançamento vertical tripulado. O piloto de testes, Lothar Siebert, decolou corretamente, mas durante a subida a cobertura da cabine se desprendeu. A aeronave perdeu o controle e caiu de uma altura de pouco mais de 1.000 metros, causando a morte do piloto. Esse acidente marcou o limite prático do programa. O conceito operacional do Natter era direto, a decolagem era realizada com piloto automático e o controle manual começava quando a aeronave atingia a altitude dos bombardeiros inimigos. O ataque era efetuado liberando o nariz, que continha uma bateria de 24 foguetes Fan de 73 mm. Após o disparo, o piloto abandonava a aeronave de paraquedas. A seção traseira da fuselagem possuía um sistema de frenagem para permitir a recuperação do motor foguete e sua reutilização. A produção ficou limitada a uma pequena série de testes. As SS e a Luftwaffe realizaram encomendas, mas nenhum aparelho chegou a ser empregado em combate. Em abril de 1945, as forças americanas capturaram vários exemplares na fábrica da Bachem. Alguns foram enviados para os Estados Unidos e outros destruídos. Hoje conservam-se restos, réplicas e plataformas de lançamento de concreto nos arredores de Kirchheim-Untertech. São os únicos vestígios físicos de um projeto desenvolvido nos últimos meses da guerra. O BA-349 Natter permaneceu como um programa experimental que nunca chegou ao serviço operacional. V3 Hochdruckpumpe, o projeto secreto sob a colina. A arma conhecida popularmente como V3 Supergun foi denominada oficialmente pela Alemanha como V3 Hochdruckpumpe. Fazia parte do programa das Vergeltungswaffen, destinado a atacar a Grã-Bretanha a partir do continente europeu. Diferentemente de outras armas do programa, tratava-se de um canhão fixo de grande comprimento, concebido para bombardear Londres a partir da costa do Canal da Mancha. As pesquisas começaram em 1942 com a ideia de construir uma arma capaz de disparar sem apoio da aviação. Em 1944, o projeto foi integrado formalmente como V3 e seu desenvolvimento concentrou-se em instalações subterrâneas escavadas perto de Mimoieques, no norte da França, onde foi construída uma rede de túneis e galerias dentro de uma colina de gesso. O canhão foi projetado com um tubo liso extremamente longo e múltiplas câmaras laterais que impulsionavam o projétil de forma progressiva.
O objetivo era manter uma pressão constante para alcançar Londres. Os projéteis, com cerca de 3 metros de comprimento, eram estabilizados por aletas, já que o tubo não possuía raiamento. Os primeiros testes, realizados no início de 1944 em Hillersleben, revelaram problemas graves. Os projéteis não atingiam a velocidade necessária e o aumento da pressão provocava falhas estruturais frequentes. As seções do canhão se rompiam ou perdiam material, gerando um grande número de peças inutilizáveis. Diante dessas falhas, a KWIEE foi incorporada ao projeto. Sob a supervisão de Friedrich Körber, o cientista Peter Badenheuer analisou os materiais empregados e determinou que os aços utilizados não suportavam as pressões extremas. Foram introduzidas mudanças no processo de fabricação e estudados aços especiais com apoio da Höckling e da Mannesmann, o que reduziu parcialmente as falhas sem resolvê-las por completo. As alternativas restantes implicavam reduzir o peso do projétil ou a carga propulsora, o que comprometia o alcance. Enquanto os problemas técnicos persistiam, o desembarque aliado na Normandia, em junho de 1944, alterou a situação estratégica e colocou em risco as instalações antes que a arma entrasse em funcionamento. Os bombardeios aliados danificaram gravemente o complexo de Mimoieques e tornaram inutilizáveis várias galerias. O projeto V3 foi abandonado sem que nenhum disparo operacional fosse efetuado. Hoje permanecem os túneis e estruturas inacabadas como os restos físicos de uma arma que nunca chegou a entrar em serviço. Horten Ho 229, o único exemplar conservado no Smithsonian. No início da década de 1930, Walter e Heimar Horten começaram a experimentar com designs de asa voadora, afastados da configuração convencional dos aviões de sua época. Ambos dedicaram anos ao desenvolvimento de planadores sem cauda, convencidos de que esse esquema poderia reduzir a resistência aerodinâmica e melhorar o desempenho. Durante esses primeiros trabalhos, os irmãos construíram e voaram vários planadores em clubes civis, experiências que formaram a base de um projeto mais ambicioso. Quando a Alemanha iniciou o rearmamento aéreo, aquele conceito experimental já estava maduro o suficiente para ser aplicado em um avião de combate real. Em 1943, o chefe da Luftwaffe, Hermann Göring, lançou uma exigência concreta: uma aeronave capaz de transportar 1 tonelada de bombas, percorrer longas distâncias e alcançar velocidades próprias de jatos. Os bombardeiros existentes não podiam atender a esses requisitos. Os Horten apresentaram seu projeto privado como resposta direta a essa demanda, propondo um avião sem fuselagem nem cauda, impulsionado por motores a reação. O projeto foi aprovado pelo Ministério do Ar do Reich, que ordenou seu desenvolvimento sob a designação Ho 9, mais tarde conhecida como Horten Ho 229. A construção foi atribuída à Gotha Airwagon Fabrik e decidiu-se usar uma combinação de aço e madeira devido à escassez de alumínio. Parte do revestimento incluía carvão misturado ao material, um detalhe que mais tarde seria estudado por seu efeito sobre a detecção por radar. O primeiro protótipo, um planador sem motor, voou em 1º de março de 1944. O segundo, equipado com motores a reação Jumo 004, realizou seu primeiro voo em janeiro de 1945. Pouco depois, em 18 de fevereiro de 1945, esse protótipo caiu após uma falha de motor durante um teste. O piloto Erwin Ziller conseguiu abandonar a aeronave, mas morreu dias depois devido aos ferimentos sofridos. Apesar do acidente, o programa não foi cancelado. Göring ordenou a continuidade da produção e o Ho 229 foi incluído no Jäger-Not Program, um plano de emergência para acelerar o desenvolvimento de caças de baixo custo diante do avanço aliado. Para então, vários protótipos e células de pré-produção estavam em diferentes fases de montagem, embora nenhum tenha entrado em serviço operacional. Com a guerra chegando ao fim na primavera de 1945, as tropas americanas avançaram rapidamente pela Alemanha. Nesse contexto, começou a Operação Paperclip, uma iniciativa destinada a capturar tecnologia avançada alemã antes que caísse nas mãos soviéticas.
Um planador Horten e o Howe 229V3, que se encontrava em montagem final, foram localizados e assegurados por forças americanas. O Howe 229V3 foi enviado primeiro à Grã-Bretanha e posteriormente transferido para os Estados Unidos, onde foi estudado por engenheiros da Northrop, uma empresa que também havia trabalhado em designs de asa voadora. Outras células incompletas foram destruídas deliberadamente para evitar sua captura. O avião nunca voou em combate nem foi produzido em série. Hoje, o único Howe 229 sobrevivente é conservado no Museu Nacional do Ar e do Espaço do Smithsonian, em Maryland. A aeronave permanece incompleta e sem modificações para voo, mantendo o estado em que foi capturada. Representa o fim de um projeto avançado que chegou quando o conflito já estava decidido e que foi preservado como um objeto físico de uma guerra em sua fase final. Esse destino não foi exclusivo de um único design. Durante o conflito, foram desenvolvidos e produzidos veículos, armas e sistemas destinados a sustentar uma guerra total, muitos deles criados com urgência e utilizados por um período limitado. Quando o avanço militar cessou, essas ferramentas deixaram de cumprir sua função. Algumas foram abandonadas, outras destruídas parcialmente e várias preservadas ao longo dos anos. Hoje permanecem como registros materiais de uma indústria orientada para a guerra e do momento em que essa maquinaria deixou de avançar.